De volta com os segredos do esporte. Hoje o tema é a base do futebol brasileiro, a formação dos treinadores no país e jogadores. Bom, com a gente o professor João Paulo Medina, que é o idealizador da Universidade do Futebol, e o Sandro Orlandelli, que durante muito tempo, 11 anos, entre tantas coisas, né? Difícil definir o que é o Sandro, o que ele faz. Mas durante 11 anos ele foi o scout do Arsenal para a América Latina. Daqui a pouquinho ele vai explicar como é que um scout, que figura é essa, e como ele observava um jogador. Né? Não chame o Sandro de olheiro. Eu ia chamar agora. Eu estava pensando em contratar ele pro tênis, mas eu ia falar, mas lá você tem que ser olheiro. Ele é um cara muito educado, ele não vai ficar bravo, mas ele vai ficar triste, porque é um pouquinho diferente. Esse cara é bom, é ruim. Eu vou mostrar agora, a gente vai mostrar o que está acontecendo no futebol brasileiro de base, e depois a gente volta para essas discussões que nós estamos tendo aqui, que são muito importantes, porque enquanto a discussão sobre o conteúdo das divisões de base ela se limita a debates como o nosso aqui, no Segredos do Esporte, no momento alguns clubes brasileiros parecem mais interessados em outras questões. Veja. O mais importante é que a gente não reduza a questão apenas a um boicote ao São Paulo. Porque não é nada direcionado ao São Paulo, direcionado a algum clube. Na verdade, o que a gente está querendo é que as coisas sejam um pouquinho mais éticas, um pouquinho mais morais na relação entre os clubes, né? E, então, desde o ano passado, isso é uma coisa que não é de agora, desde o início do ano passado, foi combinado que nenhum clube mais roubaria atletas de outro clube, porque isso estava levando ao prejuízo, principalmente dos menores clubes, né, que são os que sofrem mais com isso. Você vai no atleta, numa competição, o atleta diz o seguinte, olha só, eu sou o gerente no meu caso, sou o gerente do Fluminense, você está jogando numa equipe menor, se você quiser jogar no Fluminense, vai lá pro Fluminense que a gente tem um lugar para você. Ou você vai nos pais, e como em geral os pais são de condição muito humilde, isso aí geralmente faz uma diferença muito grande para eles. E acaba que você perde um jogador que às vezes você está investindo por 4, 5, 6 anos e você perde o jogador antes de você poder fazer o contrato. Não é ilegal, de jeito algum, não tem ilegalidade nenhuma em você ir lá e querer oferecer alguma coisa pro atleta ou pro pai do atleta. A ilegalidade ela não existe, agora ela é imoral, ela não é correta. Se você for receber um jogador, se esse jogador está preso a algum outro clube, ou se você tem interesse no jogador de algum outro clube, que você faça uma parceria, que você encontre o clube, que você discuta com o clube a situação para que esse clube seja reconhecido, né? E no caso específico, aí sim específico do São Paulo, estão havendo várias reclamações de clubes que estão tendo jogadores antes de assinar o contrato, na hora de assinar o contrato, que estão sendo convidados pelo São Paulo e o São Paulo não está reconhecendo esses clubes menores. A gente soube agora há pouco tempo de 2 jogadores da Portuguesa, já havia tido jogadores do Prudente, Curitiba também, enfim, são vários casos que vão pipocando de jogadores que eram para ter fechado com seus respectivos clubes e aí acabou que hoje estão no São Paulo. Eu acho que é bom isso estar acontecendo agora para que seja repensado toda a organização do futebol de base no Brasil. A gente tem que ter uma organização diferente, a gente tem que ter uma forma diferente de se trabalhar. Tá aí, essa é a posição do Fluminense, um dos clubes que estão assim, naquela linha de boicotar competições. Aquelas competições que São Paulo está inscrito para participar. É uma questão em que mostra um pouco da legislação. A partir dos 16 anos, o clube pode fazer um contrato com o jogador. Antes dos 16 acontece isso. Os talentos, alguns clubes vão lá, usam o peso da sua infraestrutura, das suas divisões de base, do seu dinheiro e acabam atraindo jogadores e alguns clubes brasileiros têm reclamado do São Paulo a respeito disso. São Paulo vai lá e pinça esses jogadores. Eu acho que, olhando para o lado totalmente de fora, às vezes, do futebol, quanto que está se pensando também no atleta, nesse garoto? Né? Óbvio que aqui a gente eu não vou discutir se quem está certo e quem está errado, mas às vezes eu vejo isso e até coloco na discussão, quanto que se olha
para esse garoto? Quanto se dá realmente a estrutura que esse garoto... Porque é muito fácil falar, ele é meu, ele é teu, ele é nosso, é isso, é aquilo, eu vou assinar o contrato. Mas quanto que esses garotos aqui no Brasil são bem tratados? Eu já escutei, que nem sou do futebol, eu já escutei tanta história macabra de garotos de 12, 13, 14 anos sofrendo com isso. Esse vem pra cá, eu te dou isso, eu te dou aquilo, e na verdade não se dá nada, ou fica jogado aqui nesse clube ou naquele outro. Então... Nós ouvimos o Fernando Simone, que é gerente de base do Fluminense, né? Mas até em relação à matéria e o que você coloca, né? Às vezes a gente fala que falta uma legislação para isso, para aquilo, né? Nesse caso, até já existe uma legislação, né, que obriga a certificação do clube formador, né, que todos os clubes são obrigados hoje, né, a dar as condições mínimas em todos os setores. Na saúde, a lei, por essa lei particularmente, né, ela foi sancionada, se não me engano, em janeiro do ano passado, né, e poucos clubes ainda, eu não tenho ao certo o número, mas não passa de 10 clubes do futebol brasileiro que tem esse certificado já, né? É uma obrigatoriedade que a lei delega à CBF, a CBF delega às federações e as federações de cada estado são obrigadas a fiscalizar todos os clubes filiados nesse aspecto. Então aí se busca, eu vejo, lendo a lei, eu fico pensando como é que alguns clubes vão conseguir cumprir tudo aquilo, né? Mas é uma garantia legal, né, ao respeito e às condições de estudo, de saúde, de moradia, de transporte, de apoio total, né? A lei é bem interessante, né? Agora, caberia, no meu modo de entender, né, não só a fiscalização da CBF, das federações, mas até um apoio, uma orientação para que clubes até menos, com menos condições possa formar, né? Porque muitas vezes se fala em categorias de base, se referencia muito os grandes clubes que têm, né? O São Paulo, por exemplo, tem um centro de treinamento maravilhoso de formação, com profissionais, com um investimento altíssimo, né? Mas tem clubes que muitas vezes vão municiar os próprios clubes grandes de bons jogadores que não têm a mínima condição de sobrevivência, né? Não caberia, né, como se faz em outros países, né, das equipes maiores até subsidiarem, né, de alguma forma as equipes menores que são a base. Perfeito. Né? Sandro, durante muito tempo, mais de 10 anos, você foi contratado do Arsenal, uma equipe inglesa, para observar os talentos na América Latina. E eu sei que não podia, nenhum jogador da América Latina poderia chegar à Europa sem que o Arsenal não soubesse... Peraí, quem é esse cara, Sandro, que você não conhece? Ou você não conheceu, ou não nos informou? Isso não podia acontecer, né? Eles tinham que saber. Como é que era o teu trabalho? Porque esse é um mundo que você conheceu muito bem, né? De competições de jovens abaixo de 15 anos, acima. Você acompanhava essas competições. Então eu queria que você falasse como isso funcionava e como que era o teu trabalho no dia a dia. Bom, hoje na Europa se acredita que o futebol está muito precoce. Então é fundamental que você acompanhe o talento, um jogador já jovem, porque com 18 anos de idade a expectativa é que ele já atue numa primeira equipe. Exemplos, Fábricas com 16 anos já jogava no time titular do Arsenal. O Messi no Barcelona. Então hoje o time do Bayern de Munique, que hoje está na final da Champions League, a maioria desses jogadores jovens já na primeira equipe. Isso já é uma realidade que já vem acontecendo há 10 anos atrás. Então, qual que é o primeiro foco? É acompanhar jogadores mais jovens. Só que existe o quê? A questão do crescimento e desenvolvimento desses jovens. Antes da maturação sexual, esse jovem ele sempre não vai conseguir te dizer exatamente se ele vai ter a capacidade que é mais importante no futebol, que é a velocidade. Hoje não dá para você falar de futebol sem integrar a velocidade. Futebol é velocidade em todos os aspectos. Hoje, um jogo de futebol de alto desempenho, um Manchester United contra um Barcelona, a gente fala em 1000 ações nesses 90 minutos. Muito mais do que na década de 80, de 90, que era em torno de 700, 600 ações. Dessas 1000 ações,
350 são ações de um toque só na bola. 150 com 2 toques. E o restante, mais de 2 toques. O que a gente está querendo te dizer é que a pressão é muito grande, transição muito grande. Para um time conseguir ter sucesso a fazer um gol, ele tem que pelo menos atacar de 16 a 30 ataques. E desses 16 a 30 ataques, fazer mais ou menos de 7 a 10 finalizações para ter sucesso num gol. Isso é uma estatística. É o que o futebol está mostrando. Que você transmite aonde? Na parte qualitativa, na prática. Então você tem que olhar um jogador jovem e perceber se ele tem esse potencial para chegar nesse nível. Então, por exemplo, fisicamente, se o menino não tem ainda não é um maturador, não chegou na maturação sexual... Que é um dado relevante para quem não está acostumado a isso, para entender que é o que mostra o que esse menino vai ser a partir dessa maturidade. Vamos dizer. A maturação sexual, quando a gente fala em maturação sexual, a gente fala que é uma porcentagem maior de injeção de testosterona. É onde que vai ter o quê? Um aumento de massa muscular. Que velocidade está relacionado com força. Se tem mais força, você vai ter mais velocidade. Então, enquanto você não vê isso, é difícil de você falar, pô, esse jogador vai ser mais rápido do que o Thierry Henry, vai ser mais rápido. Você treina a força para atingir velocidade. Exatamente. Agora tem que ter a forma de atuar, de acordo com cada faixa etária. Então, por exemplo, se você observar, por exemplo, a passada do movimento, a amplitude do movimento que ele executa, ou a quantidade de toques que ele dá no chão, com sutileza e a velocidade que ele toca, ele já te dá um sinal. Se eu estou dando um exemplo, o sinal se esse jogador vai ser rápido daqui. E tudo isso fazia parte do teu trabalho? Tudo isso. É a parte física, parte técnica. Por exemplo, quando a gente falou de ações, a gente está falando o quê? Se essa bola, como tem muita pressão, se essa bola vem para mim e eu tenho uma dificuldade com o domínio e a bola fica meio metro do meu corpo, eu não vou conseguir jogar no Barcelona. E existe uma diferença. O sujeito chama ele de olheiro. Pois é. E existe uma diferença entre o brasileiro, entre o europeu, entre o oriental. Existe, você consegue, dentro desses números, você falar, mas esse não tem essa característica, mas é porque ele é sul-americano. Esse é europeu e ele tem uma outra característica. Tem. Até a gente, para executar essa função, tem que se aprofundar muito em origem das espécies também. Quando é num trabalho global como esse que o Arsenal faz, o Brasil tem uma vantagem muito grande. Mas é uma vantagem, não quer dizer que a gente está na frente, é uma vantagem. Nós temos é o país que tem a maior miscigenação étnica do planeta. Mas isso está mudando ao longo do tempo. Hoje, no Japão, você vai encontrar japoneses que já estão casados com americanos. Então, essa miscigenação ela vai ficar global. Mas o Brasil tem esse privilégio de ser o país que tem a maior predominância nesse sentido. Então, isso é um fator que ajuda. Isso é riqueza. Riqueza. Tá. Cultura. É uma questão cultural. Nós, infelizmente, estamos sacrificando os esportes como o seu, o tênis, porque a gente só vê futebol. Então, o brasileiro tem isso. A questão ambiental, Vem trabalhar país... no tênis? Oi? Vem trabalhar no tênis? Com prazer, a gente tenta. Isso ajuda, cara. Por ser um país tropical, influencia muito, Os meninos estão na rua, todo mundo está na rua, sol. Se você chega no inverno na Inglaterra, 4 horas da tarde, noite. Se você está na Suécia, neve. Se você está na França... Ou seja, você está dizendo que nós temos todas as condições de fazer muito mais do que estamos fazendo. Se a gente conseguir organizar, que eu acho que... E a outra questão, nós temos uma população imensa. Só para você ter uma ideia, a gente tem, no Brasil, nós temos 63 milhões de crianças até os 18 anos de idade. Isso é 1/3 de toda a América Latina em termos de população infantil. Então, a quantidade, ela ajuda, potenciais atletas, ela ajuda a fazer a qualidade. Um dado também interessante, que é só questão de... Em média, nós temos no Brasil por volta de 22 milhões de garotos entre 10 a 18 anos que estão tentando uma oportunidade em um clube que não estão ingressados ainda. Fora esses que já estão no São Paulo, na Ferroviária de Araraquara, no União São João de Araras, de todos os clubes no Brasil, nós temos ainda 22 milhões. Então, a demanda é muito grande, nós temos uma quantidade muito grande. Isso é um fator que faz toda a diferença em termos de talento.